o Félix Torres, meus amigos, torcedores e torcedoras do Corinthians, chegou, né? Desembarcou já para assinar com o Timão, enfim. Todo mundo agora tem que parar de tirar onda, porque o cara já tá aqui, o cara vai realmente ser jogador do Corinthians. Claramente que, né, ninguém da comunidade corintiana não tinha dúvida disso, né? Aqueles mais informados sabiam disso. Então, quando todo mundo tava aí tirando onda do Corinthians em relação a isso, né? Eu, por exemplo, sabia que o Félix Torres assinaria o contrato com o Timão, né? Mas é bom, né? Vê-lo chegar, desembarcar no aeroporto, né? Indo, né, para o Corinthians, né? Chegando ao Corinthians. É muito importante para a gente materializar ali essa certeza aí, né? No mundo do futebol tudo é possível, né? Afinal de contas, né? E, gente, eu confesso para vocês que quando eu me deparei com o Félix Torres desembarcando, eu voltei a refletir sobre a chegada dele ao Corinthians e a contratação, por exemplo, do Gustavo Henrique pelo Timão. E aí, num certo momento, eu pensando no Gustavo Henrique, um zagueiro que fez muito sucesso com o Veríssimo no Santos, né? O único lugar em que ele fez sucesso foi no Santos, e o único zagueiro com o qual ele fez sucesso foi justamente o Veríssimo, né? E considerando também que é o Mano Menezes, o técnico do Corinthians, um técnico, vamos combinar, bastante conservador, eu durante um bom tempo cheguei a pensar o seguinte, né? Olha, é capaz do Mano bancar o Gustavo Henrique, gente. É capaz do Mano bancar o Gustavo Henrique. Eu andei pensando nisso aí por esses dias, né? Mas eu confesso pra você que é como se eu me despertasse, sabe? Ficasse um pouco chocado ao me deparar com o Félix Torres descendo ali, desembarcando ali no aeroporto, né? E aí muita coisa me veio à mente. Eu telefonei para um amigo meu no Equador, que curiosamente foi a primeira pessoa que tinha me falado do Félix Torres. É um cara que eu conheci já um tanto quanto tarde no Equador. Eu costumo acompanhar os jogadores bem jovens, né? E o Félix Torres eu fiquei conhecendo apenas a partir dos seus 16 anos, 16 anos e meio, mais ou menos, né? Então quando ele teve aquela passagem ali pelo Galácticos, né, que era o time que o revelou, eu não o conhecia. Eu passo a conhecê-lo ainda com 16 anos para 17 anos, né? Quando ele chega à Liga, a LDU de Porto Viejo, né? Porto Viejo é uma cidade ali perto de Manta, que é uma cidade do litoral do Equador. Porto Viejo fica perto de Manta. E tem um time ali da segunda divisão, que é a Liga de Porto Viejo, né? E lá, né, quando ele chegou nesse time, no caso ainda na segunda divisão, ele já foi brutal. Então, naquele momento, né, foi que essa fonte falou para mim do Félix Torres, né? Então ele mandou ali algumas imagens do Félix Torres, a maneira como o garoto treinava já nos primeiros dias que estava na Liga de Porto Viejo, né? E ele falou, olha, José, esse cara aqui é diferenciado, né? Ele certamente não teve uma grande preparação nos Galácticos, mas ele é realmente diferenciado. É bom a gente ficar de olho nele. Então eu falei, olha, passa para mim as informações sobre grandes mudanças no jogador aí e tal. E nunca houve grandes informações sobre o jogador, porque nunca houve grandes mudanças, exceto a manutenção de uma regularidade naquilo que ele já fazia de bom e também o ganho, né? O ganho de qualidade pouco a pouco. Porque a gente estabeleceu no começo o potencial do jogador e aquilo no que ele poderia evoluir. Então as informações que deveriam chegar seriam principalmente em virtude de, o cara tem um problema de comportamento, o cara não tá conseguindo evoluir e tal. Então as informações foram muito poucas, né? Mas naquele momento ali eu fiquei impressionado quando eu assisti as imagens que me chegaram do Félix Torres na LDU de Porto Viejo, lá no Equador, né? Então o Félix Torres, ele vai para o Barcelona. E aí eu tenho uma conversa com esse amigo depois que eu vejo desembarcando aqui no aeroporto, aqui em São Paulo. E aí eu tenho essa conversa comigo e falo, olha, tem um técnico aqui que é bastante conservador, tal, aquela coisa toda, mas eu tô começando a acreditar que o Félix Torres vai se impor, né? Porque eu tô me lembrando de quando ele chegou na Liga de Porto Viejo e também no Barcelona de Guayaquil, né? Aí meu amigo falou, Jô, você tá de brincadeira, né? Pô, você não sabe o que é o jogador, por acaso? Você sabe o que é o jogador. Você sabe o que ele superou no Barcelona. E aí, meu irmão, a ficha caiu de vez, né? O Félix Torres chega no Barcelona e ele chega, na verdade, para ser reserva. E é no primeiro treino que ele vira titular. No primeiro treino ele vira titular, né? Vira titular, tem uma grande campanha pelo Barcelona. Isto o leva ao Santos Laguna. E no Santos Laguna, gente, no Santos Laguna, o Santos tinha uma grande dupla defensiva, muito boa dupla defensiva. Querem saber quem é um grande jogador do Santos que está até hoje lá e que era reserva por causa do Félix Torres? Sabe quem é esse jogador? Na minha opinião, é um dos zagueiros mais subestimados que temos brasileiro, né? Muito desconhecido. O México tem essa função de fazer com que o jogador fique desconhecido, mas é um jogadoraço, gente, que joga muita bola, zagueiraço, canhoto, o Matheus Doria. Lembra do Doria? Aquele que jogou no São Paulo e tal? Zagueiraço. O Félix Torres colocou o Doria no banco de reservas. O detalhe importante é que
O outro zagueiro lá da direita é um zagueiro muito bom. E aí o Félix Torres, que é destro, ele poderia justamente ocupar aquele setor ali. Só que o outro zagueiro da direita é um cara também muito importante, um cara que bate muito bem, bate uma bola muito boa. Então, e aí o Félix Torres, olha só, olha o que eu tô falando pra vocês. O Félix Torres, ele tira a titularidade do Doria, que é um zagueiro canhoto e que jogava no setor ali esquerdo, o segundo zagueiro da equipe, o zagueiro que jogava pela esquerda. O Félix Torres tirou a posição do Doria sendo improvisado no setor esquerdo. Vocês acreditam nisso? Olha esse monstro, gente. Olha esse jogador, né? Então, aí meu amigo me lembra, e você falou pra mim que achava que ele não ia conseguir se adaptar com tanta facilidade assim no Santos, né? Aí eu lembrei, é verdade. E aí, acabou essa conversa, gente. A partir daí, dessa conversa, dessas rememorações aí, né, com o meu amigo ali do Equador, né, e aí eu chego à conclusão, finalmente, de que, meus amigos, olha, o Mano, ele tem esse lado mesmo, né, e ele certamente vai se sentir tentado a colocar o Gustavão juntamente ali com a Érica, né, com o Veríssimo, Lucas Veríssimo, né. É muito provável, mas tem um problema. O Félix Torres, ele vai se impor, gente. Porque esta é uma das características do Félix Torres. Ele se impõe. Ele se impõe em todo lugar que ele chega. Ele pega a camisa, ele não se assusta. Ele não se assusta, pega a camisa e parece que já está no time há muito tempo. Diante disso, diante de todos os testes que ele passará até hoje e se deu bem em todos, eu diria para você, vai ser muito improvável que o Félix Torres não consiga ter uma grande e rápida adaptação ao Corinthians e que entregue para a torcida do Corinthians muitas felicidades. O Mano pode querer o Gustavo Henrique, mas o Gustavão não vai jogar no lugar do Félix Torres. Não vai, gente. Não vai. E ele pode jogar na esquerda, ele pode jogar na direita, que tá tudo bem, tá? Tá tranquilo, beleza, tá tudo beleza, tá? Ele consegue manter a qualidade. Volto a dizer, ele tirou a titularidade de um zagueiro canhoto que era muito bom de bola, era respeitado no Santos Laguna, que era o Matheus Doria. Ok? O Doria. Então o que acontece? O Félix Torres, ele vai se impor, ele vai provavelmente ser titular desse Corinthians e vai melhorar demais o jogo até mesmo do Veríssimo. O Corinthians corre o risco de terminar a temporada como uma das melhores, se não a melhor, linha de zaga, né? Os dois zagueiros, a dupla de zagueiros do futebol brasileiro, a melhor. É claramente que o Corinthians vai precisar ir ao mercado para buscar um lateral pela direita, né? Vai precisar, o Corinthians está muito bem servido também na esquerda, tem o Palácios e também tem o Hugo ali como reserva. O Palácios deverá ser o titular, evidentemente, né? E o Corinthians vai precisar de um lateral ali pela direita para fechar essa linha com muita qualidade. O Fagner talvez hoje já não consiga mais entregar tanto para esse jogo competitivo que o Timão exige dele, como entregava no passado, né? Agora, o fato é que o Félix Torres ele vai ser determinante aí para a melhora do jogo do Veríssimo, e quando o Veríssimo não puder jogar, aí a vantagem de ter o Gustavo Henrique, gente, do Corinthians ter feito essa contratação também, porque o Corinthians praticamente resolveu o problema da zaga, tá? O Corinthians agora está muito bem servido de zagueiro, que chega com um zagueiro que não estava bem, mas chega no ambiente que ele vai ter o melhor colega de zaga da história, né? A melhor companhia de zaga da história da carreira dele, que é o Veríssimo, né? Para alguns jogos, ou terá ao lado dele em alguns momentos um zagueiro que conserta o jogo do outro que joga ao lado dele. Um zagueiro que melhora o jogo do outro que joga ao lado dele. Então, o Gustavão só tende a ganhar com esses dois zagueiros no Corinthians, mas esses dois deverão ser os titulares, né? Veríssimo e também o Félix Torres. E como é que joga esse monstro? Ele é brutal, ele tem 1,87 m, ele é muito bom no jogo aéreo, defensivo e ofensivo, muito bom. Tem um tempo de bola legal, tem uma elasticidade enorme, ele tem um posicionamento legal também dentro da área, o que significa o seguinte: quando eu vou para disputa no jogo aéreo, eu não preciso fazer o meu corpo viajar tanto, né, até o setor onde a bola vai cair ali dentro da área na disputa com, né, os zagueiros adversários. Geralmente eu já estou no lugar mais ou menos certo. Isso facilita o meu trabalho ali para fazer o gol no jogo aéreo defensivo e também ofensivo. Monstro. No 1 contra 1, perde quase nada, tá? Passa nada, hein? Passa nada, antecipação, sai da linha na hora certa, vai tentar atacar a chegada do jogador adversário, do atacante adversário, ele vai tentar frustrar essa chegada, em geral consegue. É um cara que cobre demais também. Enfim, meus amigos, para resumir, o Corinthians contratou aí um dos melhores zagueiros que nós tínhamos atuando na América Latina. Um dos melhores. E é um jogador que ele pode, mais rapidamente do que os outros, ser aquele jogador, dentre todos que o Corinthians contratou, aquele que mais vai entregar rapidamente resultados positivos
para o time do Corinthians e também para a torcida corintiana. Chega com potencial de virar ídolo da torcida do Corinthians, o tal do Félix Torres, gente. Chega com potencial para virar ídolo da torcida do Corinthians. Vocês vão ver o que eu tô falando. No combate, sobretudo, do 1 contra 1, vocês vão se lembrar muito do que eu tô falando aqui agora. Ele não pede nada. E quando passa um, não passa o outro. Ou passa o atacante ou passa a bola. Os dois não passam. Mas, em geral, ele nem precisa fazer a falta, porque ele chega antes, meu amigo. O cara, de fato, é diferenciado e, assim, ele provavelmente será aquele que primeiro se adaptará e será o melhor reforço do Corinthians e corre o risco de terminar a temporada, inclusive, sendo até mesmo o melhor reforço dentre todos que o Corinthians contratou, porque o cara é, de fato, muito bom zagueiro. Então, parabéns ao Timão por esse novo reforço aí, né? E ele certamente vai se impor e vai virar titular dessa zaga do Corinthians e vai, tem potencial para terminar a temporada como se tornando aí, o ídolo da torcida corintiana, ídolo da fiel torcida corintiana, tá bom, gente? É isso, se inscreva no canal José Novaes, compartilhe o vídeo, tá? Deixa o like, é importante também, tá? Torne-se membro se você já está inscrito, tá bom? Muito obrigado, é isso.